Hoje nós vamos falar de um tema muito importante. Eu tenho buscado trazer aqui nas lives temas que possam realmente mudar a nossa vida, transformar a nossa vida para melhor. É possível numa live? É, porque as lives podem trazer insight, pode fazer você pensar, repensar, pode fazer você buscar ajuda. Às vezes a gente nem tem noção do que está acontecendo, né? Querida, seja bem-vinda. Às vezes a gente nem tem noção realmente sobre a nossa autoestima. Às vezes a gente não percebe como a nossa estima influencia na nossa vida. Como a nossa autoestima pode levar a gente a galgar patamares maravilhosos ou fazer a gente se estagnar na vida. Então esse tema de hoje é um tema muito importante. É um tema sobre autoestima. Então eu vou começar agora, né, nesse instante. Para quem não me conhece ainda, eu sou Sandra Rosenfeld, especialista em saúde mental, emocional e bem-estar, instrutora de meditação há mais de 20 anos, coach pessoal profissional executiva há mais de 15, escritora com 3 livros publicados e palestrante. Então vamos lá começar a nossa live. Que eu adoro essa live aqui, já fiz palestra sobre isso, tá? Então vamos lá. Autoestima. Nós temos 3 pilares para alavancar a nossa autoestima. 3 pilares que, dependendo de como eles estão, eles levantam a nossa autoestima ou eles deixam a nossa autoestima para baixo. E uma autoestima para baixo, ela é muito danosa para a nossa vida, para nós mesmos. E eu vou explicar nessa live por quê, detalhadamente. Então, quais são os 3 pilares da autoestima? Amor a si mesmo, visão de si e autoconfiança. Então, isso aí é que, vamos dizer, são os 3 pilares, são a sustentação da nossa autoestima. Então vamos falar do primeiro, o amor a si mesmo. O que é amar a si mesmo, né? A maioria das pessoas dizem que se amam. Não, eu me amo, eu me amo. Eu me amo, eu estou em primeiro lugar, eu me amo. Mas quando você vê a vida daquela pessoa, muitas vezes você percebe que não. Que aquela pessoa não se ama tanto quanto ela acha que se ama. Por quê? Porque quando realmente você se ama, você não aceita determinadas coisas. E você não se autopune. Então, a pessoa que se ama, ela se acolhe, ela aceita seus defeitos, ela entende que ninguém é perfeito e ela foca muito mais nas qualidades que ela tem do que nos defeitos. E quando ela percebe que tem defeitos, que todos nós temos, ela procura minimizar, ela procura resolver o que pode ser resolvido. Ela sabe que se ela não consegue fazer aquilo sozinha, ela busca ajuda, porque buscar ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força, de você reconhecer. Então é sinal de força buscar ajuda, né? Então, o que acontece? A pessoa que tem amor por si mesmo, ela aceita os defeitos, os fracassos, os revés, os próprios limites, mas ela reconhece, né? Isso é que é interessante, porque quando você se ama, você precisa se reconhecer. Quem é você? Né? Quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Às vezes, as pessoas não sabem das qualidades dela, não sabem dos dons, das qualidades, dos pontos fortes. Elas conseguem ver os defeitos e não conseguem ver as qualidades. Eu sempre digo o seguinte, aliás, é uma coisa que eu repito aqui no meu trabalho de coaching, tem uma parte que é você reconhecer seus dons, seus poderes, suas forças, né, suas qualidades. E um outro lado, você coloca suas fraquezas, os pontos a serem melhorados. E muitas vezes as pessoas colocam lá várias fraquezas importantes e quase não colocam suas forças, seus dons, o que tem, sua capacidade. Não reconhecem. Então, quando você não consegue reconhecer isso, o que eu indico? Pergunte para um amigo de confiança, alguém que você veja que realmente é seu amigo, sua amiga, alguém que você possa perguntar
quais são as qualidades que você vê em mim? Então, e anota. E pergunta, quais são os defeitos que você vê em mim? E anota. Porque muitas vezes a gente só fica aqui na cabeça e não é a mesma coisa de você escrever. E aí você vai ficar surpreso, né? Surpresa com quantas qualidades você tem que você nem se dava conta. Que é criatividade, que é resiliência, que é paciência, né? Que é ver o outro, dar valor às pequenas coisas da vida, que é determinação, disciplina. Tudo isso são forças muito grandes da vida da pessoa. Ah, quais são os defeitos? Alguns defeitos são básicos, né? Ansiedade. A ansiedade, quando ela é bem colocada por um motivo X, né? Por exemplo, vou fazer uma prova para concurso, natural que você tem uma ansiedade, que gere uma ansiedade. O que eu tô falando é daquela ansiedade que você tem praticamente o dia todo, praticamente o tempo todo, tá sempre agitado, sempre ansioso. Isso atrapalha muito a vida. Isso é um ponto fraco a ser melhorado. A dificuldade de aceitar você como você é, está sempre vendo os seus defeitos, né? Eu vou dar exemplos aqui práticos, quer ver? Eu sempre coloco coisas para poder ajudar a gente, né? Por exemplo, vou contar uma história aqui, tá? Maria, não vou falar nome, eu até coloquei aqui, uma mulher de 35 anos, que após um término de relacionamento, percebeu que sempre colocava as necessidades dos outros acima das suas. Ela acreditava que para ser amada, precisava agradar constantemente. Ao começar a praticar o amor a si mesma, ela estabeleceu limites, aprendeu a dizer não e começou a se tratar com mais gentileza. Com o tempo, Maria, que é um nome fictício, se sentiu mais segura e atraiu relacionamentos mais saudáveis, onde era valorizada por quem realmente era. Tá. E como é que ela conseguiu isso? Gente, só tem uma forma: autoconhecimento. E como é que você consegue autoconhecimento? Eu sempre bato nessa tecla. Como é que você consegue autoconhecimento? Terapia, coaching, meditação, leituras, tem muitas leituras que abrem a nossa mente, tá? Eu vou depois dar exemplos de livros aqui. Agora, tem um filme que eu adorei, eu acho que muita gente aqui já assistiu, e que é bem interessante sobre esse exemplo prático da importância do amor a si mesmo e como transforma a nossa vida, que é o filme Comer, Rezar e Amar. Quem já aqui assistiu, né? Em que a personagem Liz, interpretada por Julia Roberts, embarca em uma jornada de autodescoberta após um divórcio. Liz aprende a se amar verdadeiramente, aceitando suas imperfeições, reconhecendo seu valor, o que transforma completamente a sua vida. Esse filme é muito legal. Teve o livro, eu li o livro e assisti o filme. Eu vou pegar aqui um material meu de coaching, só para mostrar para vocês aqui essa listinha que é feita e que é importantíssima. Deixa eu achar aqui. Um minutinho que eu já vou mostrar aqui para vocês. Que é muito legal essa de qualidades e defeitos. Que eu sempre tenho aqui comigo no meu coaching, né? Meu trabalho de coaching. Queria mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tô... que eu gosto tanto dessa parte. Aqui, ó. Eu quero alguma que não tenha o nome do meu cliente, tá? Então, essa aqui é uma cliente que tá começando, então não tem o nome dela aqui. Então, a gente chama de SWOT pessoal. Quais são os seus pontos fortes e pontos a serem melhorados? Gente, olha só. O que são pontos fortes? São as suas principais forças, qualidades, virtudes, talentos, dons. Quais são os seus pontos fracos?
geralmente a serem melhorados, fraquezas, os defeitos, as dificuldades. Geralmente os pontos fracos são aqueles que a gente repete na nossa vida e atrapalham a dinâmica da nossa vida, dificulta a gente ir para frente. E geralmente esses pontos fracos têm muito a ver com autossabotagem, muito a ver com autossabotagem. E por que a gente se autossabota? Autoestima baixa. A autoestima baixa, a gente se sabota. A gente sabota nos relacionamentos. Aparece uma pessoa muito legal, muito bacana, a gente não acha que não vai dar conta daquilo, sabota para terminar. Aparece uma proposta de emprego, de trabalho, uma coisa também para você evoluir, para você crescer, para você fazer diferença. Sua autoestima tá baixa, você não acredita que tem capacidade, você sabota, né? Ou chega atrasado, ou não vai na reunião, ou não vai na entrevista. Existe um livro, não tá aqui, mas que eu indico muito, eu adorei esse livro, que chama assim, O Alto Ciclo, tem 2 livros. O Alto Ciclo da Autossabotagem, né, desculpa, o Ciclo da Autossabotagem, e o outro é Dormindo com o Inimigo, que na verdade o inimigo é você mesmo, né, e o Ciclo da Autossabotagem é muito bom, que eu indico, porque tudo isso vai levar a quê? Autoconhecimento, insights, reflexões, tá? Então, essa é a importância do amor a si mesmo. Isso é muito importante. E isso tem muito a ver com a live anterior que eu fiz, que tá aí gravada no Instagram, que eu sugiro vocês assistirem, que é sobre crenças limitantes. As crenças que a gente herda da infância, quando são limitantes, elas jogam a nossa autoestima lá para baixo. Então o adulto, o adolescente, o adulto que tem autoestima baixa, vem lá daquelas crenças limitantes. Que eu fiz uma live sobre isso, que tá aí gravada, e que eu sugiro assistir. Porque vai ajudar muito a entender a sua autoestima baixa. A entender você aceitar determinadas coisas. O segundo pilar, não menos importante, é a visão de si. Né? Então, primeiro é o amor a si mesmo, é aceitar você incondicionalmente, com seus defeitos e com suas qualidades. Não se maltratar, não tá sempre se... eu poderia ter feito melhor, eu não sou boa, eu sou ruim. Não. Olhar suas qualidades, se acolher, eu errei, tá bom, errei, e aí? Todo mundo erra. O importante é o que eu vou fazer a partir de agora. O que eu vou fazer com isso? Então, esse é um, tá? Então, agora, a visão de si. O que é a visão de si? É a forma que avaliamos a nós mesmos. Não tem a ver com amor a si mesmo. O amor a si mesmo é o amor, é a aceitação que você tem de si, o acolhimento, tá? A visão de si é a forma que você se avalia, a forma que avaliamos a nós mesmos. O que acontece? Quando essa forma de avaliação é positiva, ela é uma força interior que nos permite até ter paciência, esperar a nossa hora. É aquela que você acredita em você, sabe? Você acredita em você. Então você não se desespera perante algumas situações, né? Você espera a hora, apesar da adversidade. Você tem a convicção de que é portador de qualidades. Então você sabe, você tem qualidades e defeitos, você tem potencialidades e limites. Mas a sua visão de si é uma visão boa, sabe? Você se percebe com mais qualidades, mais, né, em volume, tá? Do que defeitos. Você percebe a sua força de lidar com as situações difíceis, de superar, né, os imprevistos da vida, de aceitar a vida como ela é. Gente, isso é muito importante, aceitar a vida como ela é. Entender que tudo isso faz parte da vida. Qual vai ser a diferença? A forma que nós lidamos. A forma que nós lidamos com as imperfeições nossas, dos outros, com os imprevistos, com as dificuldades que acontecem na vida. Isso vai fazer a grande diferença. E quando você tem uma visão forte de si,
você enfrenta a vida com mais força, né? Você supera as situações. Aí eu tenho um outro exemplo aqui, olha, bem legal, né? Que aí eu volto lá na crença, né? Na crença, porque os exemplos de críticas negativas na infância, né? No muitos nós carregamos uma visão de si mesmo ruim pelas críticas lá da infância. Aí eu vou dar um outro exemplo que eu escrevi aqui que eu achei interessante. Ana, aos 7 anos, ouvia repetidamente de seus pais que ela não era boa em matemática. Aos 20, mesmo tendo tirado notas médias, ela acreditava que nunca poderia ser sucesso em carreiras que exigissem habilidades numéricas. Essa crítica internalizada distorceu sua visão de si mesma, fazendo-a evitar oportunidades que poderiam ser desafiadoras, mas também gratificantes. Isso é um exemplo, mas tem muitos outros, né? Olha aqui outro, né? A crítica, então isso é uma crítica acadêmica, né? Que você recebe na infância. Por quê? Porque, na verdade, tem duas coisas aí, sabe? Muito importantes para a gente pensar. Nós temos que ver as crianças. Quando você vê a criança na escola, desde o jardim, você já tem que começar a perceber qual o dom daquela criança, onde ela tem mais facilidade e ajudar ela a desenvolver isso. Porém, não deixar de lado onde ela tem mais dificuldade. Mas também não precisa martelar aquilo, porque as pessoas podem evoluir, as pessoas podem estudar, as pessoas podem encontrar formas de se destacar naquilo que em princípio parecia uma coisa que não iria conseguir. Então, não tem que martelar como aqui, né? Você não é bom em matemática. A criança leva tudo ao pé da letra. Então, e outra coisa, às vezes a pessoa diz, você não é bom em matemática, e taca de pegar aquela matéria que a pessoa não é boa, tô dando um exemplo, e bota, e tem que tirar nota, e bota estudo, e bota isso, e bota professor. Não sou contra, mas esquece aonde aquela criança tem o dom, né? Tanto no acadêmico, como na vida, como música, como alguma arte, ou na escola, de repente o dom dela é para português, sabe? Então, peraí, vamos sim focar aqui em matemática para não repetir de ano e porque é importante, mas vamos principalmente focar no dom dela, porque é aí que ela vai se fazer. Bom, então essa foi a crítica acadêmica. Outra crítica que eu trouxe aqui como exemplo é a crítica comparativa. João, desde pequeno, ouvia seus pais o compararem negativamente com o irmão mais velho, que era mais extrovertido e esportivo. Com o tempo, João começou a acreditar que ser mais introvertido era um defeito, o que afetou sua autoconfiança ao fazer novas amizades e buscar oportunidades sociais. Ele passou a se enxergar como menos interessante, o que limitou seu potencial de criar laços mais profundos. Quando, na verdade, você pode ser introvertido, mas isso não quer dizer que você não saiba se posicionar, que você não saiba levar uma conversa, que você não tem os seus dons, as suas qualidades, os seus diferenciais, né? E que você não possa superar tudo isso. E outra coisa que a gente tem que ver, que é muito normal, quando mais de um filho, né, 2 filhos, 3 filhos, os filhos querem o quê? Chamar a atenção dos pais, muito, né? Ter atenção para si. Então, por exemplo, se um filho é extrovertido, é esportista, o outro muitas vezes vai ser justamente o inverso, que é para ter a atenção dos pais. Então ele vai ser, isso não é uma coisa negativa, mas é uma coisa que se os pais tiverem um bom discernimento, uma boa consciência de si, pode ajudar nisso. E jamais comparar. Nós somos incomparáveis. Não dá para comparar. Sabe, não pode comparar. Cada um tem seu diferencial. Não pode comparar com primo, com irmão. Nada. Nada. Não existe isso. Você só pode se comparar com você. Só. Porque é a única realidade.
Então é como eu era, como eu estou hoje. Aí sim, para poder fazer algum trabalho, ou para você se, poxa, legal, tô muito melhor hoje, ou para ir, eu preciso melhorar isso aqui. E a outra crítica aqui, né, que atrapalha muito a visão de si, é a crítica física. Eu contei uma historinha aqui. Luísa, na infância, sempre era chamada de a gordinha da família, por parentes próximos. Mesmo sendo uma criança saudável, ela cresceu acreditando que sua aparência física era inadequada. Essa visão de si gerou insegurança que afetou sua autoestima, impedindo-a de se sentir confortável em diversas situações sociais e, consequentemente, em ambientes profissionais. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, sabe, com as nossas crianças. Muito cuidado com as nossas crianças, porque sempre lembrar, a criança leva tudo ao pé da letra. E às vezes ela não era nem tão gordinha assim, e isso não pode rotular. Não pode rotular, porque você pode mudar, ou você pode se aceitar do jeito que você é. Então, né, aí tem aqui, olha, a história, um exemplo prático aqui, que eu vou dar, nome fictício. Roberto, um jovem profissional, né, que durante toda a infância ouviu de professores que ele não tinha potencial. Gente, infelizmente, isso a gente vê o tempo todo por aí, histórias, né, que não deixa de ser um bullying. Existe o bullying familiar também. Existe o bullying sofrido na escola, os próprios professores, às vezes, inconscientemente, ou sei lá. Mas essa história aqui é uma história interessante, que ele não tinha potencial. Anos depois, Roberto evitava assumir responsabilidades e desafios no trabalho por medo de fracassar. Ao participar de um grupo de coaching, ele começou a questionar essas críticas antigas e a redefinir sua visão de si mesmo. Com o tempo, ele passou a enxergar suas habilidades e confiar mais em seu potencial, conquistando uma promoção que ele antes nem imaginava ser possível. Às vezes a gente pensa que as nossas crenças limitantes, como ele tinha, vêm só dentro de casa. Não. Vem de colegas, pode vir de professores, tá? Não tô dizendo não, tá? Tem professor muito consciente de si e que realmente, se vê uma limitação, alguma coisa, ao contrário, vai lá ali, ajuda, né? Eu tive professores incríveis na minha vida, mas esse aqui é um exemplo, tá? Então, essa parte de você entender que, por exemplo, esse caso aqui do Roberto, né? Que ouvia dos professores que ele não tinha potencial e que dificultou muito a vida dele profissionalmente. Isso tem muito a ver também como era isso em casa. Se ele levava isso para casa, se os pais menosprezavam isso, não levavam isso a sério, né? Então ele cresceu. Interessante aqui que eu falo do coach, porque realmente isso foi uma história que aconteceu. E no processo de coaching, porque o coaching tem uma coisa muito interessante, não estou aqui vendendo coaching, mas ele não trabalha passado. Então é daqui para frente. Né? Então é a forma de como aquele passado, como você pode, aquele passado te serve, vamos dizer, de lição para que você siga em frente e não fique preso a ele. Porque a gente não pode voltar atrás e resolver absolutamente nada. Então, a gente só pode ir daqui para frente. E agora, o terceiro pilar, que é muito importantíssimo, que é a autoconfiança, né? Esse terceiro pilar, ela é a autoconfiança. O que é autoconfiança? É você acreditar que você é capaz, né? É você acreditar que você pode superar. A pessoa que tem autoconfiança, ela se automotiva. É muito interessante isso. Ela não precisa do outro para validar ela. Ela não precisa. Ela se valida. Ela se autovalida.
é muito interessante isso. Então, aqui, né, eu sempre coloco aqui para a gente poder acompanhar, né, autoconfiança é pensar que você é capaz de agir de maneira adequada nas situações importantes. Autoestima elevada profissionalmente, não tão boa na parte sentimental. Aí a gente tem aqui algumas coisas de autoconfiança, né? Às vezes a pessoa tem uma autoestima elevada profissionalmente. Por quê? Porque profissionalmente você consegue contornar, você não precisa se mostrar tanto, né? Quem você é. Você pode mostrar um lado só ali e se fechar para o outro. Mas quando você tem os relacionamentos afetivos amorosos, não tem como. Você pode começar na sua postura defensiva, mas você vai acabar mostrando quem você é. Então isso aqui é muito importante trabalhar. A autoestima é alimentada na infância pelos pais e escola. A autoestima boa minimiza defeitos, né? E você tirar proveito de qualidade, das qualidades. A autoestima baixa pode a tornar a pessoa muito severa com ela mesma, o que é um entrave para a felicidade. Vamos ver o que eu tenho aqui, olha, de história. Exemplo prático para depois continuar aqui, né? Então, vou contar uma história da Clara, que eu anotei aqui para não pular nada. Clara, uma advogada que sempre se... O nome é fictício, tá, gente? Clara, uma advogada que sempre se sentiu insegura em relação à sua capacidade de argumentar em público. Desde a faculdade, ela evitava participar de debates por medo de parecer menos inteligente. Um dia, Clara decidiu enfrentar seu medo ao aceitar um convite para palestrar em um evento. Apesar da ansiedade inicial, ela se preparou intensamente e se lembrou de todas as vezes em que seus colegas reconheceram sua inteligência e preparo. Aí vem aquilo, né, que eu falei lá atrás. Às vezes nós não conhecemos nossos valores, as nossas qualidades, mas a gente pode perguntar para quem nós confiamos o que ele vê de qualidade na gente, o que aquela pessoa vê de valor na gente. Isso ajuda a gente se auto-reconhecer, tá? Então, um dia Clara, e que seus colegas reconheceram durante a palestra, Clara se saiu muito melhor do que esperava e recebeu feedback positivo. Isso aumentou sua autoconfiança e ela passou a aceitar mais desafios, ganhando destaque na sua carreira. Aqui mostra o quê? Ao mesmo tempo mostra autoconfiança. Por quê? Porque ela aceitou o desafio. Quando a autoconfiança da pessoa é baixa, ela não aceita os desafios, porque ela nunca vai acreditar que ela dá conta. Ela nunca vai acreditar que, não, eu posso fazer a palestra. Se errar, errou. Entendeu? Faz parte. Então, a pessoa que tem uma autoconfiança boa, ela aceita desafios, né? E aí tem um exemplo aqui de uma pessoa, a Oprah, a história da Oprah Winfrey, tá? É uma das personalidades mais conhecidas do mundo, olha só, que nasceu em condições de extrema pobreza e enfrentou abusos na infância. Ela foi rejeitada em vários momentos da carreira, mas ao acreditar em sua capacidade de superar adversidades, construiu um império midiático baseado em autenticidade, confiança e amor próprio. Todo mundo conhece a Oprah, né? Oprah sempre fala sobre a importância de se aceitar, se valorizar e confiar na própria jornada. Então, isso aí a gente vê muito, né? A gente pega a história de vida de pessoas, mas é interessante porque a autoconfiança é muito interno. Eu acho assim que a autoconfiança tem a ver com educação, tem a ver com crenças, tá? Muito, e tem uma coisa genuína da pessoa, sabe? Que você nasce com aquilo, que são os nossos dons, sabe? São coisas que a gente nasce com aquilo. Então, autoconfiança elevada é uma dessas, que ajuda a superar um monte de dificuldades e enfrentar desafios.
Então, a autoestima baixa, isso aqui que é importante, ela torna a pessoa muito severa com ela mesma, o que é um entrave para a felicidade. Ela está sempre se criticando, né? Estamos sempre buscando em nossas atitudes, nós estamos sempre buscando em nossas atitudes sermos amados, sempre, tá? Nossa vida, ela segue uma trilha de a gente quer ser feliz, a gente quer ser amado. Só que, amados, mas só o que a gente faz? Muitas vezes, com medo de não ser feliz, do sofrimento, a gente deixa de viver situações felizes, né? Deixa de aceitar desafios, deixa de viver grandes amores, porque tem medo de sofrer, tem medo de ser infeliz. Só que está esquecendo de uma única coisa. O que gera infelicidade, o que gera sofrimento, só gera infelicidade e sofrimento aquilo que trouxe felicidade e alegria na nossa vida. Então você vai descartar isso com medo de sofrer e deixar de viver o lado bom, mas muita gente faz isso, principalmente depois de frustrações. Se fecha e aí a vida perde o sentido, né? Perde o sentido. Então, a gente quer sempre se sentir amado, apreciado, simpático, popular, desejado, né? Nós queremos nos sentir competentes. E duas necessidades são importantes e indispensáveis à nossa autoestima, né? Essas são duas necessidades: sentirmos amados e sentirmos competentes. Isso é importante. Como é que a gente resolve isso com crenças que jogaram sempre a gente para baixo? É a partir de hoje. É trabalhando autoconhecimento. É realmente olhando para você, buscando ajuda muitas vezes, para você se reconhecer como você é e não como as pessoas falaram que você era. Porque aquilo é uma criação que de repente não é você. Só que você não sabe. Precisa aprender, se autodescobrir, tá? Autoestima não é um dado definitivo. Ela é uma dimensão de nossa personalidade eminentemente móvel. Mais ou menos alta, mais ou menos baixa, mais ou menos estável. Como a vida. A vida, ela não é assim. Ela é assim, né? E nós também, porque nós fazemos parte da vida. A natureza não é assim. Um dia o mar tá calmo, outro dia o mar tá revolto, um dia venta, outro dia não venta, um dia tá sol, outro dia tá chovendo. E nós somos iguais. Então, reconhecer isso e aceitar é muito importante para aumentar a nossa autoestima. Sabe, entender que nós não somos o tempo todo negativos e também não somos o tempo todo positivos. Agora eu queria falar sobre um tema aqui que é muito interessante, que é a diferença entre se desvalorizar e não se valorizar. Olha a diferença de se desvalorizar e não se valorizar. Importante você se valorizar. Isso conseguimos através do autoconhecimento, listar nossas qualidades, capacidades e competências. Você descobrir o seu valor, está certo daquilo. Você sabe o seu valor. Então isso é se valorizar, tá? Pessoas com baixa... Agora, quando você se desvalorizar é o quê? Olha só. Pessoas com baixa autoestima ficam vulneráveis ao outro. Eu falei isso lá na frente, né? Ela depende da avaliação do outro para se sentir forte ou fraca. Quando, na verdade, não é isso. Você tem que se autovalorizar, você tem que conhecer suas capacidades e suas limitações. Então, a pessoa que tem baixa autoestima, por isso que é importante levantar a autoestima, ter uma autoestima forte. As pessoas que têm baixa autoestima, as pessoas ficam vulneráveis ao outro, sentindo-se forte, bem ou fracas, mal, dentro ou fora de um contexto,
capaz ou incapaz, dependendo da validação do outro. Isso é loucura, né? Quem tem que se validar é você. Quem tem que saber dos seus valores é você, né? Olha só isso aqui, há uma relação entre problemas de autoestima e a maioria dos distúrbios psíquicos, seja no caso das manifestações de depressão, ansiedade e abuso de álcool e outras drogas. A pessoa com autoestima baixa, ela tá sempre numa corda bamba, né? Porque tá sempre achando que os outros estão validando, tá sempre precisando ser validada de fora para dentro. Então isso é uma loucura. Então por isso que é muito importante trabalhar autoconhecimento. Por isso que é importante pedir ajuda. E tudo melhora com a harmonia interior, quando você tem uma autoestima equilibrada. Quais são os alimentos para a boa autoestima? Reconhecimento. Aí você vai dizer assim, mas então tá falando que precisa de reconhecimento do outro? Reconhecimento e sentimento de eficácia pessoal. Reconhecimento de você mesmo, tá? De quem você é. Aí, quando vem o reconhecimento externo, é uma vitória, ele apenas valida aquilo que você já reconhece. Você não depende daquilo, né? Eu vou dar um exemplo assim, esses atores, por exemplo. Tem atores maravilhosos. Então, quando eles ganham um Oscar, por exemplo, eu tô falando desse tipo de premiação, eles já sabem quem eles são. Então aquilo só vai o quê? Comprovar o que eles já sabem. Então eles vão o quê? Comemorar. Mas eles já sabem. Eles já sabem. Então isso é a mesma coisa na nossa vida. Tá? É a mesma coisa na nossa vida. Então é o reconhecimento e tem muito a ver na infância. Agora, a gente não pode chegar aqui na fase adulta. Eu sou assim, sofri muito na infância, não me reconheceram, ficavam sempre me subestimando, sempre me jogando para baixo e agora eu sou assim. Você pode voltar lá e mudar? Não, mas você pode mudar hoje. Você pode mudar através do autoconhecimento. Realmente descobrir quem você é. Aquilo não é você, aquilo foi incutido em você, tá? Então, e o sentimento de eficácia pessoal, né? Quando você percebe que você é eficaz, que você sabe fazer aquilo, que você consegue. Como podemos criar, aumentar ou equilibrar nossa autoestima? Aí vem aqui, né, essa pesquisa através do autoconhecimento e entendendo, olha que legal isso aqui, e entendendo que não depende mais de nós. Olha só. Nosso passado, nossos sofrimentos do passado, carências. O que depende de nós é a relação com esse passado. Ou seja, não depende de nós, para resolver a nossa autoestima, o que aconteceu do nosso passado. Porque você não pode voltar lá e mudar. Mas depende de nós o que você pode fazer com aquele passado, né? Em relação àquele passado, assim como o encaminhamento do nosso cotidiano. Mas como é que você vai mudar? Como é que você vai melhorar se você não se conhece? Tem que ter autoconhecimento. O importante é agir no presente. Só assim nós evoluímos. Não ficar preso ao passado, nem ao futuro. Porque a gente só interage no momento presente. Não tem como a gente interagir com o passado, nem tem como interagir com o futuro. E a pessoa que vive sempre no passado, com as dores do passado, com os traumas do passado, ou no futuro, quando eu me formar, quando eu casar, quando eu estiver ganhando isso, quando eu me aposentar, isso não existe, porque não existe ainda. E essa pessoa raramente está no presente. A minha pergunta é, onde essa pessoa está? Onde você está? Em lugar nenhum. Olha o vazio disso. Olha o que isso pode trazer para a sua vida.
depressão, ansiedade, angústia, vícios, porque você não consegue interagir com um único momento que é real, que é o presente, né? Então, refletir, agir e repetir, né? As mudanças vêm assim, você reflete, você age e repete aquela que realmente é o que você quer, até que aquilo se torne a sua verdade naturalmente, tá? Autoaceitação ajuda muito a aumentar e estabilizar a autoestima, aceitar os que você tem de bom e o que você precisa melhorar, né? E aquilo que você sabe que você não vai conseguir mudar, mas que você vai conseguir lidar com isso, aprender a lidar, né? O crítico interno, né? Você tem que tirar a autoaceitação, tirar esse crítico interno. Toda crítica, tanto a nós mesmos quanto ao outro, deve ser específica e não global. Já notou aquela pessoa que se, nossa, você não serve para nada, tudo que você faz dá errado? Isso, às vezes, a pessoa recebe essa crítica não só na infância, como no trabalho, no ambiente profissional. E nunca é assim. A crítica tem que ser pontual, tanto para a criança, para o adolescente, como para o adulto, né? Então, por exemplo, a criança vem com uma nota baixa na escola. Nossa, você não acerta nunca, você faz tudo errado, olha aqui, o seu dever de casa, a sua nota. Gente, e as outras notas? E os outros deveres? Não, olha, aqui, nessa prova, você não foi bem, né? Mas você pode fazer melhor, eu tenho certeza disso, porque você já fez outras vezes. A mesma coisa no ambiente profissional, sabe? Olha, hoje você não acertou isso aqui não está bom, isso aqui eu preciso que você modifique, isso aqui você pode fazer melhor. É totalmente diferente do que você generalizar. E as pessoas têm uma tendência a generalizar. Você não faz nada certo, você faz tudo errado, você sempre atrasa, você sempre está atrasado. A pessoa atrasou 2 vezes, você sempre está atrasado. Quer dizer, são coisas que você rotula uma pessoa e que não é verdade, porque nós somos mutáveis. E o que eu volto a falar, a criança leva ao pé da letra. Ela acredita realmente que ela é daquele jeito. E aí vai virar uma crença fortalecida dentro dela que vai atrapalhar demais a vida, mas que pode resolver, tá? Que pode ser ajudada, né? Então, outro exemplo, né, pessoal, você é bom nisso, um exemplo legal é aquilo que eu falei, né? Você é bom nisso, mas dessa vez não ficou tão bom. A percepção dos nossos pensamentos, isso é muito importante, que de tão repetitivos, na maioria das vezes, não nos damos conta. Isso é muito importante. Todo pensamento, ele traz junto um sentimento, uma emoção. Todo, tá? Por exemplo, se você pensar, vou dar uma coisa bem simples, numa comida que você gosta muito, você vai ter aquela sensação boa, às vezes vem até água na boca. E serve para tudo, momentos bons e momentos ruins. Então, o que acontece? Você conseguir ter consciência dos seus pensamentos é um poder que você tem inacreditável. Porque você pode, por exemplo, quando você começa a ter um sentimento ruim, de repente me deu uma tristeza, de repente me deu uma angústia, de repente eu fiquei irritado. Não tem motivo aparente. Olha o seu pensamento. Olha o seu pensamento logo ali anterior. Olha como tem estado o seu pensamento nesse momento, nessa hora. Porque é daí que vem. São os pensamentos. Porque os pensamentos trazem sentimentos e emoções. Como é que eu posso mudar isso? Através da meditação. Isso aí, não tenha dúvida. Através da meditação. Porque a meditação, ela só acontece num tempo, no momento presente, e nenhum outro tempo. Ela só acontece num tempo, no momento presente. E aí você começa a observar seus pensamentos. Você não está aqui distraída com isso, distraído com isso, não. Você está aqui no presente. E aí você começa a perceber os seus pensamentos, você vai ter o poder de escolher no que você quer pensar. Aí você pode até dizer, Sandra, isso aí é fantasia. Não.
Isso aí é minha prática, que eu pratico há mais de 30 anos e trabalho com meditação há mais de 20 e pesquisas, tá? A meditação tem uma força incrível na nossa vida. E uma das maiores dela é você observar seus pensamentos e conseguir dizer, não, isso eu não vou pensar nisso agora, isso não me interessa. Porque pensamento gera sentimento, emoção que gera ação. E as pessoas não têm noção disso, tá? Então, a percepção, né? Os pensamentos derrotistas, negativos, que vão corroendo a autoestima, né? Quantas pessoas falam para elas próprias, repetem aquilo que elas ouviram, né? Tá vendo? Você não faz nada certo, você não dá uma dentro. Isso a pessoa fala para ela mesma, quando falha, quando tem um erro. Você é um zero à esquerda, tinha que dar errado, porque é você. Então a pessoa se autoflagela, né? Se auto joga a autoestima para baixo, se autopune. E isso só piora a situação, né? As pessoas falam, só comigo acontecem essas coisas. Gente, não é verdade, tudo acontece com todo mundo. Eu sou um miserável mesmo. Então, sabe, esses pensamentos prejudicam as nossas ações, nos incitam ao não fazer, ao não participar, a não crescer, a não aceitar desafios, desistir ao invés de avançar. Substituir os pensamentos negativos por positivos mas para isso você tem que ter a clareza das suas forças internas, né? Eu falei lá na frente, a clareza das suas forças internas. Muitas vezes fazemos a autopunição física ou com palavras por repetição de comportamento que tínhamos como exemplo. Tem gente que se bate, né? Pá, dá tapa, né? Outra coisa que é muito importante, por isso que não pode comparar, ninguém é superior a ninguém enquanto ser humano. Gente, guarda essa frase, escreve, sabe? Ninguém é superior a ninguém enquanto ser humano. Nós podemos ser superior em experiências e em treinamento de algo específico, tá? Então você pode dizer, eu sou muito bom nisso aqui, que eu treinei, que eu estudei, que eu fiz, né? Ou eu sou muito bom em interpretar texto, eu sou muito bom em escrever, eu sou muito bom em analisar, mas você não é superior a nenhum outro, porque cada um tem seus dons e tem que ser respeitados. Então você pode fazer diferença, sim, ser superior em alguma experiência, em algum treinamento, em alguma coisa que você faça, mas não como ser humano. Como ser humano você não pode, eu sou superior, não. Só de falar isso você já mostra que não é, né? Só de falar isso já mostra que não é. A autoestima baixo e complexo nos leva a uma falta de liberdade de ser e prática. Que se você tem uma autoestima baixa, você se tolhe. Você deixa de se expressar, deixa de se movimentar para crescer, né? Então, é muito importante você reconhecer como anda a sua autoestima. Sabe, como anda a sua autoestima? É muito importante. Por que algumas coisas não têm fluído na sua vida, não têm acontecido, não têm ido em frente, não têm evoluído? De repente está a explicação toda na sua autoestima. Com todos esses pontos aqui que eu falei, que são os 3 pilares, que é amar a si mesmo, amor a si mesmo, visão de si e autoconfiança. Você trabalhando esses 3 pilares, você vai mudar a sua autoestima. Mas é difícil trabalhar. Olha, gente, deixa eu falar uma coisa. Autoconhecimento exige investimento. Investimento de tempo e investimento de dinheiro também. Mas eu não tenho dinheiro. Então, busca o que tem dentro do que você possa fazer. Eu não posso comprar livros. Vai numa biblioteca. Por exemplo, tem um site que eu esqueci o nome agora, mas quando esse vídeo aqui ficar gravado eu vou colocar lá.
tem um site que só vende livros novos e usados. Livros usados muito baratos. Quando eu digo barato, é barato, R$9, R$10. Ah, mas isso para mim faz diferença. Vê como é que você consegue pegar emprestado, tá? Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, e muitas vezes não é nada disso. Muitas vezes é escolha. Escolha errada, sabe por quê? Em vez de você escolher investir em você para o seu crescimento, para no futuro você estar bem melhor em todos os sentidos na sua vida, você vive esse pequeno pedacinho de vida e aí você não abre mão de nada para investir em si. Isso é uma realidade. A pessoa não abre mão de nada para investir em si. Então ela não abre mão de viagem, ela não abre mão de roupa, ela não abre mão de restaurantes, ela não abre mão... A pessoa, tô falando. Eu, uma época da minha vida, que eu fiz um trabalho de autoconhecimento muito forte, eram 3 meses de imersão, eu vendi meu carro. Era muito caro. Eu vendi meu carro. Porque eu sabia que aquilo ali ia transformar a minha vida. O que adianta? Eu tava com carro, tava isso, me sentindo infeliz. E era muito caro na época. Eu tinha 20 e poucos anos. Eu vendi meu carro por fazer. Foi uma mudança radical na minha vida. Depois eu comprei carro, claro. Entendeu? Então, sabe, investir. Quando eu fiz o processo de coaching, gente, uma boa formação de coaching é muito caro. Não é barato, não. Mas eu fui lá investir, acreditei, fui aprender, porque serviu para mim e para eu trabalhar com isso. Eu investi. O coach te traz autoconhecimento e para mim eu fiz a formação para ajudar o outro, né? Então, você tem que tomar decisões na sua vida, você tem que, mas às vezes a pessoa tem tão pouco conhecimento de si, ou a visão de si tá tão falha, tão errada, que não consegue nem fazer as escolhas. Porque como que você vai fazer uma escolha certa sem ter autoconhecimento? Sem realmente saber seu valor, sem realmente saber quem você é, o que você quer para você, quais são os seus propósitos, qual é a sua missão aqui nessa vida. Bom, então encerrando aqui, eu vou fazer uma breve meditação, tá? Fazer uma breve meditação aqui. E essa meditação, a gente vai fazer uma meditação onde eu vou levar vocês, uma meditação curtinha, de uns 5 minutos, onde eu vou levar vocês a um passeio interno mesmo, tá? Que vocês possam ver, possam pensar em como que tá a sua autoestima, sabe? Se realmente você tem se autossabotado por conta de uma autoestima que não tá elevada, como tá a sua autoconfiança, como está a sua visão de si, como está o seu amor por você, tá? Então vamos lá, vamos fechar os olhos, se recosta aí em algum lugar, se você estiver no ambiente de trabalho e puder ir para uma sala, ou puder fechar os olhos. Se você estiver em casa, pode deitar, pode recostar. Vamos fechar os olhos. Vamos fazer 3 respirações completas e profundas. Inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Entre uma respiração completa e outra, respirando normalmente. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz. E soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Se permita imaginar que você está num riacho de água morna,
um riacho muito águas calmas, morna, gostoso. E aí você está deitado ali nesse riacho de biquíni, de maiô, nu, como você quiser. Está deitado ali, sentindo o sol na sua pele. E você tem um momento ali só seu. Nesse momento, você vai fazer uma reflexão de como está a sua vida hoje e de que se você jogasse algumas coisas fora que não te servem mais, não material, né? Eu tô falando de espiritual, mental, psicológica, medo, ansiedade, falta de confiança, falta de amor a si mesmo, falta de valorizar a si mesmo. Então, se você mudasse algumas coisas, já não saber dizer não, então o que você vai fazer? Você está nesse riacho, deitado, deitada, e vai começar a pensar em tudo que você não quer mais. Imagina você tirando isso dentro de si com a mão e soltando suavemente, sem raiva, sem nada, no riacho, e deixando a água levar. Apenas isso. Inspira profundamente, lembrando, pensando alguma coisa que você acha que pode estar atrapalhando a sua vida hoje. Seja o que for, pega isso, tira de dentro de você e solta no riacho e deixa a água levar. E apenas isso. Inspira, imagina o que seja, solta e deixa a água levar. Inspira, imagina o que seja, solta e deixa a água levar. E agora você vai preencher esse vazio que ficou, porque há uma necessidade de trocar um hábito por outro, um pensamento por outro. Não pode deixar vazio. Imagina que essa água que está vindo agora, ela vai preencher você com tudo que você sente falta, tá? A água que tá vindo tá te envolvendo de uma forma muito suave. A inspiração que você vai fazer nesse ar puro que você está, um riacho cercado de flores, um céu azul. Imagina agora você inspirando e trazendo para a sua vida tudo que você acredita que vai poder mudar a sua vida para melhor. Amor próprio, autovalorização, autoaceitação, autocontrole, autoconhecimento. Então imagina o que você quiser. Inspira imaginando e deixa que isso entre no seu organismo e se espalhe por todo o seu corpo, por todo o seu ser. Todas as suas forças, as suas qualidades. Cada inspiração você vai pensar numa qualidade sua, trazê-la para dentro do seu ser e deixar que tome conta de todo o seu ser. Mente, corpo, espírito. Inspira, trazendo um dom, uma qualidade, uma força sua, sentindo fortemente isso, deixando tomar conta de todo o seu ser. E agora, com essas forças internalizadas, nós vamos fazer novamente 3 respirações completas e profundas, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. Mais uma vez, inspirando profundo e lentamente pelo nariz e soltando pela boca. E uma vez mais, inspirando profundo e lentamente pelo nariz
e soltando pela boca. Respirando bem calmamente, bem tranquilamente. Vai abrindo os olhos devagar, dando uma longa espreguiçada para a gente finalizar. Olha, eu tenho 3 leituras, além das que eu já dei aqui, para indicar, que ajudem ao autoconhecimento, insights, né? A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown. Você Pode Curar Sua Vida, de Louise Hay. Gente, esse livro é um espetáculo. Eu li ele, eu acho que eu estava na adolescência ainda, saindo da adolescência, me marcou profundamente. É um livro ainda hoje para adulto, para que for maravilhoso. E O Poder do Agora. Esses livros eu vou escrever agora, eu vou salvar, né? Vou salvar a live. Então, é muito legal que vocês... eu mudei o horário, a live era 8 horas da noite, agora eu passei para 12h30. Então, é muito legal que vocês fiquem atentos a isso. Compartilhem, né? Convide pessoas para virem participar. A live vai ficar salva. Se vocês acharem que deve compartilhar com alguém que vai se beneficiar, compartilhem à vontade. Vai lá, curte a live, porque isso que vocês curtiram aqui, falaram aqui para mim, não fica lá. Então é legal fazer comentário lá, curtir, porque o algoritmo do Instagram entende, poxa, é legal isso que ela tá fazendo. Então vamos compartilhar, vamos divulgar e mais pessoas vão poder se beneficiar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta agora, fica à vontade. Ou pode me fazer no direct, contar alguma coisa, deixar um comentário. Tá bom? Obrigada aqui pela participação de vocês. Muitas pessoas passaram e saíram porque estava em horário de almoço. Sempre quando termino eu vejo que, nossa, quantas pessoas passaram pela live e não puderam ficar, né? Mas podem assistir depois porque vai estar gravada. Minha querida Maria Amélia, muito obrigada, tá? Você sempre presente, sempre me apoiando, sempre apoiando o meu trabalho. Um beijo grande em todos vocês e até terça-feira da semana que vem, 12h30, ainda vou escolher o tema. Já falei, se vocês tiverem ideia de tema, quiserem que eu faça uma live sobre algum tema específico, deixa no comentário, tá bom? Um beijo.